Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Seu Reino Não Terá Fim. Vida e obra de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 6, que tem o seguinte título: Os discípulos são comissionados por Jesus. Esta lição foi baseada no site Estudantes da Bíblia, da CPAD, primeiro trimestre de 2018, com os comentários de Natalino das Neves, e foi adaptada e interpretada por Andy Moura. Mas, antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos fazer como sempre, te convidar, se você ainda é novo por aqui, a se tornar um inscrito do canal e acione o sininho em todas as notificações, porque fazendo assim você será notificado e verá tudo em primeira mão quando colocarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque desta forma você nos ajudará a impulsionar esse vídeo para mais pessoas, e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Mateus capítulo 10 e o versículo 1. Verdade prática. O Evangelho deve ser proclamado, independente da aceitação ou não das pessoas. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Mateus, no capítulo 10, do primeiro versículo até o versículo 15, que diz assim: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, tome para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó de vossos pés. Em verdade vos digo, que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Introdução. Jesus escolheu e preparou 12 homens para serem seus primeiros discípulos. Depois de comissionar e orientar quanto à missão deles,
O Mestre os revestiu de poder para realizarem sinais que comprovariam as boas novas do Evangelho e a chegada do reino dos céus. A missão destes primeiros discípulos era levar a paz a todas as pessoas, expulsar os espíritos imundos e curar as enfermidades e todo o mal. Mateus capítulo 10 e o 1º versículo. O Mestre orienta os discípulos, mostrando como deveriam proceder ao chegar e ao sair das casas ou cidades. Jesus também ensina a respeito das consequências que sofreriam aqueles que não recebessem os discípulos e nem escutassem as suas palavras. Mateus capítulo 10 e o versículo 14. Primeiro tópico: os 12 discípulos e a proclamação do reino dos céus. Em primeiro lugar, a preparação. Mateus dedica um bom espaço do texto sagrado para trazer um dos principais discursos de Jesus, conhecido como o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5 e o versículo 7. Nele há auxílios para quem se dispõe a ter uma vida solidificada na rocha e ser uma testemunha do reino. Depois do Sermão do Monte, começa então a segunda parte do Evangelho de Mateus, e no capítulo 10 temos o discurso de Jesus chamado de Sermão Missionário. Mateus capítulo 10. Antes do comissionamento dos 12 discípulos, Mateus narra uma série de sinais miraculosos realizados por Jesus. Mateus capítulo 8 e o versículo 9. Ele descreve um total de 10 curas e atos de poder realizados por Jesus e a constatação de que o campo de trabalho, a seara, é grande, mas que poucos são os ceifeiros. Tendemos a acreditar que os sinais feitos por Jesus ninguém mais poderia fazê-los, mas na verdade ele estava capacitando e treinando seus discípulos para milagres ainda maiores. Jesus chamou os 12, os treinou para depois comissioná-los. Em segundo lugar, o comissionamento dos 12. Diferente do judaísmo institucionalizado, Jesus escolhe dentre o povo 12 homens comuns, simples e das mais diversas origens. Entre eles estavam pescadores, como também membros de grupos opostos. Grupo dos Zelotes, colhedor de impostos. Manter um grupo de pessoas com conhecimentos e perspectivas tão diferentes em um grupo coeso e eficiente exige esforço, paciência e muito treinamento. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas registram a eleição dos 12, mas cada um dá uma ênfase diferente. Mateus capítulo 10, do 1º versículo até o versículo 4. Marcos capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 19. Lucas capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 16. O que coincide na lista sinótica e que todas começam com Pedro, o líder, e termina com Judas, o traidor. Diferente dos demais evangelistas, Mateus coloca a relação dos 12 discípulos no início de uma sessão a respeito de missão. Depois de um bom tempo juntos e auxiliando Jesus a ensinar, curar e expulsar os demônios, agora os discípulos recebem a incumbência de cumprir a missão que lhes foi confiada, sem a supervisão direta do Mestre. Em terceiro lugar, compaixão para proclamar o reino dos céus às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 10, do versículo 5 até o versículo 7, também o versículo 9 e o 10. Um dos principais exemplos que Jesus deixou para os seus discípulos é a compaixão pelo povo sofrido da Galileia e o sul da Síria. Mateus capítulo 9, do versículo 35
até o versículo 38. O termo bíblico judaico para compaixão era rahamim, que tem o significado de amor materno. Jesus demonstra que é com esse amor que os discípulos deveriam amar aqueles a quem iriam anunciar o Evangelho. Neste momento específico, a prioridade na evangelização eram as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 10 e o versículo 6. Esta era uma estratégia específica e temporária. Outra recomendação importante é que os discípulos não deveriam se preocupar em levar bens materiais ou riquezas. Mateus capítulo 10 e os versículos 9 e o 10. Quem está trabalhando na seara do Mestre deve agir como um soldado. 2 Timóteo capítulo 2 e os versículos 3 e o 4. Pois, quando o combatente é convocado e vai para uma guerra, ele só pode carregar suas armas e o essencial para a sua sobrevivência. Ponto importante. Antes de comissionar os discípulos, Jesus os capacitou. Ele investiu seu tempo e paciência para ensiná-los como deveriam cumprir a missão que lhes foi confiada. Segundo tópico: sinais e milagres acompanham os comissionados. Mateus capítulo 10 e os versículos 1 e o 8. Em primeiro lugar, os discípulos recebem poder. Jesus não tinha ciúmes ou medo de que os seus discípulos se sobressaíssem, pois sua visão era de crescimento do reino dos céus. Seu objetivo era a libertação dos oprimidos e enfermos. Aprendemos com o Mestre que quando o líder investe em seus subordinados e estes cumprem sua missão com êxito, o líder que os instruiu também é honrado. Este é o segredo de boa liderança: investir e treinar bem os liderados. Mateus afirma que Jesus deu poder aos discípulos para expulsar os espíritos imundos e curar toda espécie de enfermidades. A autoridade para realizar os sinais foi transferida de Jesus para os discípulos. Eles receberam o poder diretamente do Filho de Deus, como parte integrante do plano divino de anunciar a salvação. Os 12 receberam uma grande responsabilidade, acompanhada de uma grande honra. Em segundo lugar, a mensagem dos discípulos deveria ser a mesma de Jesus. A pregação dos discípulos deveria ser a mesma de Jesus. Mateus capítulo 4 e o versículo 17. Mas além da mensagem do reino, eles necessitariam atender 4 imperativos: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. Mateus capítulo 10 e os versículos 7 e o 8. Como representantes de Cristo, os discípulos estariam desafiando o poder imperial, romano e religioso. Por isso, estariam também correndo perigo como o mestre deles. Acompanhar Jesus de perto e ser um discípulo era um privilégio e uma honra, mas também exigia disciplina e responsabilidade. Por isso, o mestre relaciona uma série de recomendações a seus discípulos, dispostos a proclamar o Evangelho. Mateus capítulo 10, do versículo 7 até o versículo 17. Em terceiro lugar, os discípulos não poderiam utilizar o poder recebido em benefício próprio. Os discípulos haviam recebido poder para realizar sinais em nome de Jesus, mas também receberam uma advertência séria, pois não poderiam usar o poder recebido em benefício próprio ou ter pagamento algum em troca. Eles receberam o poder de graça, e de graça
deveriam anunciar o reino dos céus. Ponto importante: os discípulos foram honrados ao serem comissionados, a exemplo de grandes figuras do povo de Israel do passado, como Moisés, Davi, Isaías e Jeremias. Terceiro tópico: nem todos aceitam a mensagem do reino. Mateus capítulo 10, do versículo 11 até o versículo 15. Em primeiro lugar, a paz de Deus. Os discípulos são recomendados a oferecer a paz de Cristo a todas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 6. No contexto, a casa considerada digna é aquela em que o proprietário recebe voluntariamente a oferta da paz por meio do Evangelho. Nesse caso, se convidado, o discípulo deveria entrar e se hospedar o tempo necessário para anunciar as boas novas. Na cultura atual, é difícil entender essa prática de se hospedar pessoas desconhecidas, mas na época de Jesus era algo bem comum. O fato de depender da boa vontade das pessoas para se hospedar de forma gratuita na casa de um desconhecido também exigia humildade dos discípulos. Mas nem todas as pessoas têm essa propensão e se propõem a fazer isso. Por isso, a necessidade da ação do Espírito Santo na vida daqueles que realmente estão comprometidos com o reino dos céus. Em segundo lugar, lidando com a rejeição. Jesus orientou os discípulos, mostrando que algumas pessoas iriam rejeitar o Evangelho e ignorá-los. O próprio Jesus era um exemplo de rejeição e submissão a situações de humilhação. Todavia, também era um exemplo a ser seguido, pois não desanimava diante dessas dificuldades e mantinha seu propósito de fazer a vontade de Deus. No versículo 14, aparece uma expressão que não é costumeira para a cultura contemporânea: sacudi o pó dos vossos pés. Tal declaração é uma forma de demonstrar que o proprietário da casa visitada, que rejeitou o Evangelho, é responsável pela sua atitude. Jesus estava preparando os discípulos para que eles aprendessem a lidar com as rejeições, sem se magoarem e perderem o propósito, pois cada um é responsável pelas suas escolhas. Em terceiro lugar, não desanime diante da recusa das pessoas. O crente não deve desanimar quando as pessoas rejeitarem a pregação do Evangelho. Quem rejeita hoje poderá aceitar amanhã, pois as pessoas mudam, as condições e as experiências também. Quem convence o homem do pecado, da justiça divina e do juízo é o Espírito Santo. A nós cabe somente anunciar o plano da salvação, orar pelos enfermos e os oprimidos do diabo. Infelizmente, haverá pessoas que nunca aceitarão a mensagem da salvação. O discípulo que passa por uma experiência dessas não deve achar que ele é o responsável pela recusa da pessoa. Não devemos nos preocupar de forma demasiada pelas decisões erradas das pessoas, pois o crente não pode mudar ninguém e nem impor às pessoas a salvação, mas oferecê-la gratuitamente e com amor. Ponto importante: a salvação é oferecida gratuitamente a todas as pessoas e não deve ser imposta. Cada pessoa é responsável pelas suas escolhas. Conclusão: nesta lição aprendemos que Jesus, antes de comissionar seus discípulos para a missão evangelizadora, os capacitou. O Mestre outorgou poder aos discípulos para que estes fizessem os mesmos sinais que ele fazia. No entanto, Jesus recomendou aos discípulos
que não usassem esse poder em benefício próprio, mas sempre em favor do reino. Aprendemos também que Jesus orientou os discípulos a alcançarem primeiramente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ele os advertiu de que nem todos aceitariam a mensagem do reino, pois a responsabilidade da escolha é pessoal. E assim finalizamos mais um podcast. Seu reino não terá fim. Vida e obra de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Retornarei em breve. Em minhas mãos está o galardão, e darei a cada homem segundo seus atos. AMRL3, o canal da família cristã.